Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 26º domingo do tempo comum, dia 1º de outubro, e abrimos hoje o mês missionário. A igreja celebra hoje a festa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela é patrona das missões, juntamente com São Francisco Xavier. E ela viveu de 1873 a 1897. O evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. Naquele tempo, disse Jesus aos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Ele disse ao primeiro: Filho, vá trabalhar na vinha hoje. Ele respondeu: Eu não quero. Mas depois caiu em si e foi. Ele disse também ao segundo filho: Vá trabalhar na vinha hoje. E ele respondeu: Sim, Senhor, eu irei. Mas não foi. Na vossa opinião, qual deles cumpriu a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus continuou: Em verdade eu vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio anunciando um caminho de justiça e conversão. E os cobradores de impostos e prostitutas creram nele e se converteram. Mas vós não acreditastes em João e nem vos converteram vendo a conversão dos cobradores de impostos e das prostitutas. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje toda a liturgia será um grande convite para mim e para você a voltarmos para o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. O tempo de Deus é hoje. Por isso, na primeira leitura, Ezequiel vai nos recordar que não existe uma caderneta de poupança onde eu possa fazer grandes obras, praticar muitas obras boas e de justiça, achando que vou viver depois dos dividendos, porque aí eu me desvio do caminho, vou praticando o mal e vou então abatendo das obras boas que eu fiz no passado. Ezequiel vai dizer: essa visão é falsa, porque se o ímpio se converte e volta para o caminho, ele vive. Mas se o justo se desencaminha, se ele se desvia do caminho, ele morrerá. Porque cada um é responsável pela liberdade das suas escolhas. E o Senhor nos coloca diante então dessa situação crucial, de que a conversão é pessoal, a fé é pessoal, e ninguém pode pagar pelo pecado do outro. Nós podemos sofrer pelos erros que os outros cometem, mas pagar pelo pecado do outro, isso não, porque cada um é dono das suas escolhas, e cada um colhe aquilo que planta. Na carta aos Efésios de hoje, o apóstolo Paulo vai nos recordar que Jesus é a testemunha obediente, a testemunha fiel, e que por causa dele, então, todos nós também somos chamados a voltarmos para o caminho do sim, o caminho da obediência plena à vontade de Deus, porque Jesus Cristo se fez obediente e obediente até a morte. Por isso seu nome é glorificado. E todo joelho deve se dobrar na terra, no céu e nos infernos, porque Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, porque seu sim foi sim. A obediência à palavra de Deus. O Evangelho vai também nos trazer esse dilema, onde Jesus vai acusar a dureza de coração dos sacerdotes e dos anciãos do povo. Porque Jesus vai nos recordar que há sims que são mentiras, hipocrisia, que a pessoa não está disposta a levar adiante o seu sim. E vai dizer ele: e assim que mesmo sendo duvidosos no momento, mesmo sendo tortuosos ou ditos num ambiente de infantil, mas eles conseguem corrigir os seus erros e por isso encontram o caminho. E aqui está então essa parábola que Jesus fala aos anciãos do povo e ao sacerdote desses 2 filhos.
daquele primeiro que diz não vou, mas caiu em si e foi. E Jesus fala: aqui está o exemplo dos cobradores de impostos e das prostitutas. Porque no momento da vida deles, no momento de infantilismo, no momento de falta de consciência, no momento aí de perversidade, eles foram capazes de dizer não ao plano de salvação e conversão de Deus. Mas depois a graça agiu na vida deles e eles se corrigiram, se converteram. O sim deles no primeiro momento foi não. Mas depois a graça age e esse sim então vira um sim verdadeiro. Sim de conversão, de mudança de vida e de metanoia. Mas Jesus vai dizer que os anciãos do povo e também os sacerdotes, eles estão mergulhados na experiência desse segundo filho, que diz: sim, pode deixar que eu irei. Mas não foram, não fizeram. Quer dizer, os sacerdotes e os anciãos do povo prometeram o seu sim, se colocaram a serviço de Deus, mas têm a dureza de coração, têm uma experiência de religião rígida, fixa, que não leva e não traz a conversão. Por isso Jesus vai dizer: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus, porque eles disseram não no momento, mas depois se deixaram tocar pela graça e se converteram. Quanto a vós, não. Ficastes mergulhado na rigidez do coração, no fechamento da alma, na dureza de coração, e assim não se convertem e não deixam o outro também se converter. E é interessante essa observação de Jesus, porque ela serve para a minha vida e ela serve também para a sua vida. O fato de sermos sacerdotes, o fato de sermos religiosos e religiosas, isso não é a garantia da nossa salvação. Vai depender de como estará sendo realizado o nosso sim no caminho. Vai depender de como nós estamos vivendo a cada dia essa graça de conversão. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós estamos na mesma situação. E só será salvo quem perseverar até o fim. Todo santo tem um passado. Todo pecador tem um futuro. E Jesus hoje então vai nos recordar que há sims que são ocultamente nãos, porque são regidos pela hipocrisia, pela falsidade de coração e pelo engano. Mas há nãos que estão ali também prestes a se tornar sim, porque num momento de infantilismo, de inconsciência, de desorientação, a pessoa disse não à palavra, à conversão. Mas a graça de Deus conseguiu operar a sua obra. Então Jesus pode dizer aos anciãos do povo e aos sacerdotes: os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino dos céus. Porque os títulos, os cargos não nos salvam, mas a graça de Deus sim, porque o nosso mérito é Jesus. Às 8 horas da manhã estarei celebrando na Igreja de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Carneirinho, João Molevade. Às 10h30 da manhã, na comunidade Santa Rita, em Pacas, também aqui em João Molevade. E às 19 horas, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, aqui em João Molevade. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós e aprendamos com ela. No coração da igreja, minha mãe, eu serei o amor. Paz e bem.